Saudações para você, aluno de filosofia. Nós estamos com o tema de aula hoje, Platão. Nosso objetivo da aula hoje é falar um pouco sobre Platão, municiar você com os conceitos, as características da teoria de Platão e deixar você em condições aí de realizar a sua atividade semanal, tá? Lembrando que as aulas vídeo sempre vão existir, né? Mesmo com retorno presencial. Diferença é que nós teremos duas aulas, né? Uma aula em vídeo e a mesma aula em sala, reforçando, tá? Mas o aluno sempre terá essa aula vídeo de reforço para que possa realizar suas atividades em sala, tá? Onde a internet será aberta e onde você poderá aí realizar sua atividade, tá? Se tiver internet no celular. Platão foi um dos filósofos mais conhecidos da filosofia. Quando você cita o nome dele de Sócrates, são bem muito conhecidos, né? Então ele é um escritor, um filósofo famoso. Ele foi um grego, tá? Foi discípulo de Sócrates, discípulo de Aristóteles. Está entre os principais filósofos, chamados filósofos ocidentais, e nasceu aí em Atenas no período de 428 a.C. até 347 a.C., né? Então ele viveu, não viveu muito, né? E ele seguia Sócrates, né? Seguia Aristóteles. E ele desenvolveu uma ideia, um conceito muito interessante, que se chama mundo das ideias. Mundo das ideias seria, podemos dizer, a capacidade de você ter ideias, opinião sobre algo. Ele defendia também que a oratória era mais importante do que construir discursos. Dominar o instrumento da fala seria fundamental para que você pudesse ter um bom aprendizado de filosofia. Por isso ele criou um sistema de signos, um sistema educacional que até hoje é seguido, tá? Na literatura também. Que na faculdade, quando a gente faz os estudos de filosofia, você aprende uma coisa chamada método dialético. Professor, que nome é esse? Método dialético. Ou seja, dialético vem de diálogo. Ou seja, você precisa dialogar com um assunto para poder discorrer sobre ele. Então, por exemplo, você quer fazer uma redação sobre violência. O método dialético, você faria várias perguntas sobre violência. Então, quem são as pessoas violentas? Por que elas são chamadas de violentas? Quais são os tipos de violência? Então, essas perguntas respondidas vão te municiar para você desenvolver oralmente uma ideia sobre violência. E uma característica interessante do método dialético é você sempre trabalhar os opostos, ou seja, você pega um assunto e coloca duas opiniões diferentes, duas opiniões opostas. E nesse embate de ideias, você vai estar aplicando um método dialético, ou seja, você vai estar dialogando com o tema e trazendo aí a público assuntos políticos, éticos, epistemológicos, né, que marcam uma ideia. Então toda ideia tem essa dialética, tem essa oposição, essa técnica de debate, de opostos, de trazer ali os opostos, de trazer o discurso, é um caminho para que você possa desenvolver redações, você aprofundar em temas, tá? Outra característica de Platão vai ser o racionalismo, ou seja, você racionaliza
um tema, ou seja, você busca ali quais são os conceitos científicos que tem sobre violência. Pega aí artigos, pensadores que tratam do assunto e racionalizam, ou seja, você traz os conceitos da razão sobre o tema. Essas respostas, esse diálogo vai enriquecer o seu tema. Então, através desses métodos de Platão, as pessoas aprenderam o que a gente chama de idealismo, ou seja, alcançar por meio da razão o plano das ideias e um conhecimento que é chamado de inteligível, um conhecimento que é a obtenção do conhecimento sensível, ou seja, é você aprofundar no campo das ideias. E pessoas que conseguem fazer isso, elas têm muita opinião, têm muito conhecimento. E de certa forma, Platão estava ali realizando os seus primeiros exercícios de pesquisa, ou seja, de investigar, de perguntar, e nas suas respostas enriquecer o conhecimento. Mas professor, qual a aplicação disso para a minha vida? A aplicação disso é que quando você aprender o método dialético, principalmente na faculdade, quando você chegar lá, você vai poder discutir com assuntos com as pessoas com ideias fortes. Quando você aprender a pesquisar assuntos, aplicando, tendo ideias que foram pesquisa de opostos, né? E isso vai fazer com que a sua oratória, com que aquilo que você tem como opinião seja bem constituído. Então, no campo da redação, no campo da interpretação de texto, no campo das atualidades, você vai se tornar uma pessoa com conhecimento de causa e não opinar por opinar. Dar opinião é falar por falar é algo do senso comum. Mas dar opinião baseado em métodos como esse do Platão faz com que a sua opinião seja opinião pela opinião, mas seja uma opinião embasada com conhecimentos. E esse é o mundo das ideias, tá bom? Como exercício para dia de aula, você vai fazer uma pesquisa sobre Platão, né, quando ele nasceu, quais são as características da dialética, né? O que é dialética, o que é racionalismo, o que é idealismo, tá? Você vai fazer essa pesquisa no seu caderno e organizar, tá? A sistemática será a nota, ou seja, uma pesquisa organizada em uma ou duas laudas no caderno, com os títulos, né? Platão, conceito de Platão, ideias de Platão, aí tá lá, ó, título, idealismo, dialética, racionalismo, o que é cada um é uma nota máxima, tá bom? Título organizado, sem rasura. Então, o grau de organização dessa pesquisa no seu caderno é que vai dar a nota. Porém, se você fizer 5 linhas com o nome Platão, aí é uma nota baixíssima. Então, a organização do caderno, em termos de pesquisa, é o que vai fundamentar a sua nota nessa atividade 1. Você não precisa arrancar do caderno, não precisa entregar na escola, você precisa deixar no caderno, porque nesse caderno a gente vai avaliar a sua capacidade de organização e sua capacidade de pesquisa. Segue aí um abraço do professor Reinaldo, bons estudos no campo da filosofia e que você não seja uma pessoa que tenha opinião pela opinião, né? Mas que suas opiniões sejam enriquecidas pelo método do mundo das ideias, o método dialético, onde você busca opostos para um assunto, onde você racionaliza, busca as enciclopédias, os artigos, o que a ciência diz sobre isso,
e onde você monta um conjunto de ideias para você ter ideal. Pessoas que têm um ideal de vida, elas vão mais longe daquela que não tem ideal, não sabe o que quer, não tem um time de futebol, não tem uma religião, não tem um grupo político, não tem ideais. Então, o mundo das ideias e o idealismo é você ter uma identidade, ter um ideal, tá bom? Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar cada aluno de filosofia, dando, Senhor, a graça de ter ideais saudáveis. Abençoa, Senhor, essas turmas, é o que nós oramos no Senhor Jesus. Um abraço do professor doutor teólogo Reinaldo, tá? Felicidades para vocês.